povo judeu, eles esperam o Messias até os dias de hoje, para cumprir então a restauração de Israel. Mas o que é exatamente esta restauração de Israel? No passado, Deus levantou vários profetas que profetizaram sobre Israel, que eles nunca mais sofreriam nenhum tipo de exílio e também eles não sofreriam nenhuma invasão pelos seus inimigos, e que Jerusalém seria a principal das nações. E Deus de Israel seria o único Deus sobre a terra, quando ele se assentasse no trono em Jerusalém, cumprindo então as profecias de Ezequiel e várias profecias dos profetas, que profetizaram sobre este reino em que todas as nações teriam que ir para Jerusalém adorar a Deus e também participar das festas judaicas, e que Jerusalém seria a principal de todas as nações da terra, e todos seriam obrigados a ir para Jerusalém, a oferecerem sacrifícios e ofertas a Deus. Mas quando Jesus Cristo veio, essas profecias não se cumpriram com Jesus Cristo. Jesus Cristo não se fez Deus de Israel e também das nações. E também não trouxe os exilados de Israel, não estabeleceu as 12 tribos. E Jesus Cristo não se assentou no trono, no templo em Jerusalém. E por este motivo é que os judeus rejeitaram Jesus como Messias, devido ao não cumprimento dessas profecias. Mas os judeus não compreenderam que primeiro Jesus Cristo teve que vir sobre a terra para destruir a morte física do corpo. Esta morte foi estabelecida através de Adão e Eva, pelo pecado do conhecimento do bem e do mal. E devido a este pecado, o nosso corpo hoje ele perece com a morte, devido ao conhecimento adquirido sobre a humanidade do que é fazer o bem e do que é fazer o mal. Este mal é conhecido como a maldade, o ódio, a vingança, a ganância e os desejos carnais, que a nossa própria mente tem o conhecimento. E é por isso que nós estamos sobre o pecado e separados de Deus. E esta foi primeiro a missão de Jesus Cristo. Ele, sendo Deus, se fez humano para poder então destruir essa morte física do corpo que existe sobre a humanidade. Mas o povo judeu não compreenderam sobre esta missão primeiro de Jesus Cristo. É por este motivo que eles ainda estão sobre a maldição da primeira aliança. A primeira aliança, ela foi estabelecida por Deus lá no Monte Sinai, sobre a obediência da lei, onde foi feito um sacrifício. E o povo judeu jurou obedecer a Deus, e sobre esta obediência eles receberiam a herança das terras de Israel. E sobre essa promessa também estaria a presença de Deus sobre a Arca da Aliança. Mas o povo judeu, ao passar do tempo, as gerações futuras, desobedeceram a Deus, adorando a ídolos e não obedecendo os mandamentos de Deus sobre o juramento da lei. E então Deus se revoltou contra o seu povo, rejeitando então a nação de Israel. E eles perderam então a herança de Israel, permitindo então que eles sofreriam os termos da maldição da lei. Como então eles desobedeceram, eles estão sob a maldição da desobediência da lei. E é por este motivo que eles sofreram vários exílios. E um dos maiores exílios é o exílio da Babilônia. E é neste período que Deus levanta os profetas que profetizam que eles sofreriam exílio, mas que também eles voltariam. E dentre essas profecias está a profecia da restauração de Israel, que quando aparecer o rei de Israel, eles nunca mais sofreriam nenhum tipo de exílio e todos voltariam para Israel, estabelecendo então o reino do Messias. Mas Jesus Cristo veio e não cumpriu essas profecias, e é por isso que o povo judeu não crê que Jesus Cristo é o Messias, e eles estão até os dias de hoje sobre a maldição da lei. E a salvação da eternidade, ela somente é através de crer em Jesus Cristo. Como os judeus não creem em Jesus Cristo, eles não vão participar da primeira ressurreição dos mortos. Mas quando Jesus Cristo retornar, foi profetizado que eles seriam salvos. E essa é a promessa que Deus tem ainda para o povo judeu, que na sua vinda, na vinda de Cristo, eles serão salvos. Eles receberão o livramento de Deus, eles serão sobreviventes na terra, cumprindo então essas profecias dos profetas sobre a restauração de Israel, onde Jesus Cristo é que vai cumprir as profecias dos profetas na sua vinda,
onde ele se assentará em seu trono dentro do templo em Jerusalém, e todas as tribos de Israel serão estabelecidas cada uma, e todas as terras de Israel serão devolvidas. E Jerusalém será a principal das nações. E durante a vinda de Jesus Cristo, muitas pessoas também serão escolhidas para serem sobreviventes junto com o povo judeu. E essas nações, elas irão todos os anos para Jerusalém, oferecerem sacrifícios a Deus e também a participar das festas judaicas que voltarão a ser estabelecidas. E depois que completar esse reino messiânico de Jesus Cristo, os judeus então entram para a eternidade junto com os cristãos, recebendo então a imortalidade e entrando então para a Nova Jerusalém. Você quer entender mais sobre esses ensinamentos? Se inscreve no canal e também adquira o meu livro, O Apocalipse e a Restauração de Israel. Nesse livro eu explico todos esses acontecimentos. A venda do livro já está disponível no site da Amazon.com.br e também pelo Clube de Autores.